um dos personagens infantis mais queridos e amados, não somente no Brasil, mas em vários países do mundo. Sim, nós estamos falando de Bob Esponja Calça Quadrada. Um desenho com um gráfico bastante atraente, episódios muito engraçados, personagens hilários, inclusive o próprio Bob Esponja. Aparentemente, um desenho inocente que não traz consigo nenhum mal ou não possui nenhuma intenção duvidosa. Mas, será que realmente Bob Esponja é um desenho inocente apropriado para crianças? Sabemos que mensagens subliminares se tornou de certa forma viral nos programas infantis, principalmente em desenhos animados. Será que Bob Esponja está livre dessa lista? Talvez não. A seguir, você vai entender um pouco do possível lado macabro do desenho Bob Esponja Calça Quadrada. Este vídeo não se trata de um vídeo sensacionalista, apenas um vídeo que coletou fatos e está apresentando em um documentário obscuro para você. Cabe a cada espectador assistir e tirar as suas próprias conclusões. Afinal de contas, o que tem de macabro por trás do desenho Bob Esponja? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, mais uma vez sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Bob Esponja Calça Quadrada é um desenho apropriado para crianças? Será apenas um desenho inocente ou possui um lado obscuro? Tenho certeza que aqui no YouTube e em toda a internet você já deve ter ouvido falar sobre um possível lado negro deste desenho que fascina muitos. Crianças, jovens, adultos e até terceira idade acabam sendo atraídos por um gráfico tão colorido, histórias divertidas, aparentemente um desenho que não tem nenhuma coisa suspeita. Mas, depois de alguns estudos e algumas análises, levantamos algumas teorias e teses sobre o desenho que realmente são perturbadoras. Existem outros vídeos aqui no YouTube que já falaram sobre o lado obscuro do Bob Esponja, mas eu não vi nenhum apresentando os fatos que nós iremos mostrar para vocês a partir de agora. Bob Esponja Calça Quadrada é uma série de animação americana criada por um biólogo marinho, sendo produzida e exibida pela Nickelodeon. A série narra as aventuras e os empreendimentos de um personagem bastante engraçado e os seus diversos amigos na fictícia cidade subaquática conhecida como Fenda do Bikini. A popularidade da série a tornou uma franquia de mídia, bem como a animação de maior audiência da Nickelodeon e a propriedade mais distribuída internacionalmente pela MTV Networks. A franquia de mídia da série gerou um lucro de 8 milhões em receita de merchandise para a Nickelodeon. A série é livre para todos os públicos. O episódio piloto da animação estreou na Nickelodeon em 1º de maio de 1999 e estreou oficialmente em 17 de julho do mesmo ano. A série é mundialmente aclamada desde a sua estreia devido à sua simplicidade e ao seu apelo para todas as faixas etárias, e ganhou uma enorme popularidade em sua segunda temporada. O filme, com o mesmo nome, Bob Esponja, concebido como uma animação de longa-metragem, foi lançado nos cinemas em 19 de novembro de 2004
e uma sequela foi lançada em 6 de fevereiro de 2015. Em 21 de julho de 2012, a série foi renovada com a transmissão de sua nova temporada, no caso, seria a 9ª temporada, que se iniciou com o episódio Extreme Sports. O criador de Bob Esponja era fascinado com o oceano desde que era criança. Ainda jovem, ele começou a desenvolver suas habilidades artísticas. No entanto, estes dois interesses não coincidiram por um longo período, pois a ideia de desenhar peixes parecia desinteressante para ele. Durante a faculdade, ele se formou em biologia marinha e em arte minoritária. Ele planejava voltar para a faculdade eventualmente para se tornar mestrado em arte. E é a partir daqui que começa o lado macabro da nossa história. Teorias apontam que em 1984, logo após se formar, o criador de Bob Esponja havia criado quadrinhos com o desenho, mas a sua criação não estava sendo bem aceita em estúdios de animação. Então, tudo o que ele queria era mostrar para o mundo o personagem fascinante e engraçado que ele havia criado. E existem especulações de que o criador de Bob Esponja buscou força no ocultismo para realizar o seu desejo de alcançar o sucesso e a prosperidade em seu trabalho. Tudo o que ele queria era ter a sua criação em rede mundial de televisão. Reza a lenda que o criador de Bob Esponja pode ter feito um pacto com o ocultismo e que depois acabou entrando em uma sociedade secreta muito temida e respeitada em todo o mundo, os Illuminati. E foi desta forma que ele conseguiu adentrar na Nickelodeon e lançar Bob Esponja para todo o mundo. Teorias apontam que a Nickelodeon é uma das empresas de animação comandadas pela sociedade secreta Illuminati, como podemos conferir em várias mensagens subliminares em sua logo e em diversos desenhos, inclusive no seu campeão de audiência, Bob Esponja Calça Quadrada. Ao analisar este desenho, é possível encontrar diversas e possíveis mensagens subliminares falando sobre a nova ordem mundial, apontando o satanismo e também a sociedade secreta Illuminati. Como por exemplo, neste episódio onde Lula Molusco começa a fazer parte de uma sociedade secreta chamada Loja Cefalópodes, uma sociedade secreta criada por peixes com tentáculos. Esta não é a primeira vez que o desenho Bob Esponja Calça Quadrada se refere a sociedades secretas e veja como é muito parecido com símbolos Illuminati. Agora, por que os roteiristas e o criador de Bob Esponja deixariam um símbolo tão óbvio assim no desenho? Seria uma mensagem subliminar para crianças de que participar de uma sociedade secretas com fins desconhecidos é algo bom e legal? Seria uma autopromoção da sociedade secreta Illuminati para crianças? Bem, tire suas próprias conclusões. Além deste episódio, existem vários outros episódios onde é possível encontrar diversas mensagens subliminares referentes aos Illuminatis em Bob Esponja e também que fazem clara referência ao satanismo e à nova ordem mundial. E isso, de certa forma, é perturbador. Logo na abertura, o pirata com o olho tampado, com apenas um olho à mostra, já deixa claro que significa o olho que tudo vê, aquele olho que fica em cima da pirâmide Illuminati. O personagem Plankton também possui apenas um olho, e repare que o olho dele é bastante valorizado. Outra teoria perturbadora por trás do desenho Bob Esponja é que os 7 personagens principais do desenho
representam os 7 pecados capitais. O Senhor Siriguejo representa a avareza. Todos que já assistiram Bob Esponja sabem que a principal característica do seu siriguejo é ser mesquinho, como por exemplo, ele tem uma filha, mas nunca escolheu dar o melhor para ela, mesmo sendo milionário. Outro bom exemplo é que em um determinado episódio, ele perde seus membros apenas para recuperar $1 que ele havia perdido. O personagem Plankton representa a inveja. Plankton considera Siriguejo seu pior inimigo, apenas porque ele é mais rico e mais bem sucedido do que ele. Plankton não consegue suportar esse fato e tenta roubar a fórmula do hambúrguer de Siri apenas para tentar ser como o Senhor Siriguejo. Outro exemplo é o episódio em que ele vira amigo de Siriguejo, mas Plankton destrói a amizade apenas para roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Lula Molusco representa a ira. Esse é o mais óbvio de todos. Lula Molusco está sempre de mau humor e odeia a todos, principalmente Bob Esponja. Um exemplo é o simples uso frequente da palavra odeio, usada pelo personagem que quase nunca sorri. Patrick, um dos personagens mais engraçados, representa o pecado da preguiça. Não é raro encontrar o Patrick deitado em sua casa ou assistindo TV. Veja bem, Patrick é o único personagem que não trabalha, é gordo e nunca está se exercitando. Exemplo, em um episódio Patrick tenta ganhar um prêmio e acaba ganhando um prêmio por não fazer nada. E quando Bob Esponja pergunta a ele, o que você vai fazer depois de ganhar o prêmio? E ele responde, vou manter o meu título. E volta a ficar sem fazer nada, não para manter o seu título, mas por pura preguiça. Gary, o bichinho de estimação do Bob Esponja, representa o pecado da gula. Esse é o pecado personagem mais engraçado, pois você deve não notar, mas a piada é frequente. Não esqueça de dar comida ao Gary. Sempre que vemos Gary, ele está comendo e todos os seus problemas são por causa da comida, como em um episódio em que ele foge de casa por Bob Esponja ter esquecido de alimentá-lo. A imagem é de um episódio em que Gary tem problemas de saúde por comer demais. Sandy representa o pecado da soberba. Sandy sempre se vangloria por ser do Texas e por ser uma criatura terrestre. Muitas pessoas nunca notaram isso, mas Sandy sempre faz questão de mostrar suas invenções e seus prêmios de física. Sempre que Sandy volta do Texas, as pessoas as recebem com uma grande festa, e Sandy faz questão disso. Os exemplos são muitos, mas o mais relevante é o episódio em que ela tenta provar que ela e as criaturas da Terra são superiores a todas as criaturas do mar. E finalmente, o personagem principal representando o pecado da luxúria, Bob Esponja. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Bob Esponja tem um amor incondicional por outras pessoas, mesmo que isso irrite os outros, ou seja, é passional e egoísta. Outra coisa que deixa muito clara a semelhança entre Bob Esponja e o pecado da luxúria é que na crença católica, a luxúria é o pecado mais grave e a porta para todos os outros pecados. Bob Esponja também é o personagem principal e o nome do desenho é o nome dele. Bob Esponja também é um pouco masoquista, gosta de ajudar os outros, mesmo que ele tenha que sofrer, e tem tendências homossexuais. Essas duas características também representam o pecado da luxúria, segundo a visão cristã. Existem outras diversas mensagens subliminares e creepypastas relacionados a Bob Esponja Calça Quadrada. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.